Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou a contadora Letícia Torquato e hoje nós vamos falar sobre 13º, mais especificamente sobre como vai ficar o 13º salário depois de tanta redução de salário e de tanta suspensão de contrato. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Inscreva-se no canal e curta esse vídeo. Pode compartilhar com quem você quiser. Bom, pessoal, então vamos lá. A gratificação natalina, ou o 13º salário, como assim ele é conhecido, é aquele salário extra que você, funcionário registrado, recebe lá em dezembro. Então, como pode ser do conhecimento de muita gente, quando você entra na empresa no decorrer do ano, o seu 13º lá em dezembro, ele é proporcional. O que é proporcional? Eles pegam o seu salário lá de dezembro, dividem por 12 e multiplicam pela quantidade de meses que você trabalhou. Isso quer dizer que, se você entrou em junho na empresa, você vai receber metade do salário. Da mesma forma, se você foi demitido ao longo do ano, na sua rescisão vai vir um 13º proporcional. Segue a mesma regra, segue a mesma linha de raciocínio. A empresa vai contar de janeiro até o mês que você trabalhou. Então, seguindo o mesmo exemplo, se você foi demitido em junho, você vai receber metade do salário. A grande dúvida é se as pessoas que tiveram seu contrato de trabalho suspenso ou reduzido por causa da pandemia do Covid vão ter alguma alteração no valor do 13º salário este ano. E o que eu quero lembrar para vocês é que a Lei 14.020, que trouxe o benefício emergencial e as suas definições e as suas regras, não citou sobre 13º salário. Ela não disse se isso ia ser impactado ou não. Não veio escrito assim, os contratos que foram suspensos vão sofrer alterações no seu 13º. Isso não veio escrito lá. Então, no começo nós afirmamos que não, imagina, não vai afetar. Inclusive, se você assistir vídeos meus anteriores, você vai ver que eu falei em vários deles que eu não achava certo que reduzisse o 13º e que eu não acreditava que isso fosse acontecer. Até que foi prorrogado, e aí nós estamos com uma possibilidade de suspensão de até 6 meses. Então, é onde faz diferença no bolso das pessoas, né? No bolso das empresas. Então, muito provavelmente, a maioria das empresas vai optar por pagar o 13º proporcional. Agora, o que eu quero trazer para vocês? Vamos pegar a lei do 13º. Já que a lei do benefício emergencial não traz clareza sobre o assunto, então vamos ver o que a gente acha na lei do 13º, certo? Eu vou escrever aqui na tela o parágrafo certinho da lei para vocês poderem ler, tá? Com calma. Então, o que está escrito lá? Diz que a empresa tem que pagar o 13º salário, que é devidamente um salário a que fizer jus o funcionário em dezembro. O que isso quer dizer? O 13º, ele é pago no mesmo valor do seu salário de dezembro. Então, lá em dezembro, a empresa vai olhar quanto você ganha e ela vai te pagar ali uma parcela disso. Só que, neste mesmo parágrafo, fala também que a remuneração ela é proporcional por tempo de serviço, por mês de serviço. Ok, e onde entra o benefício emergencial nessa história? Bom, se você teve o seu contrato suspenso, você não prestou atividade, ou seja, você não teve tempo de serviço. Vocês concordam? Então, abre uma brecha para que seja pago proporcionalmente para quem teve a suspensão do contrato. Agora vamos lá. Quem teve a redução salarial afeta o 13º? Primeiro, eu quero dar uma informação para vocês.
quando saiu o benefício emergencial, escreveram lá que a redução de salário e a suspensão de salário estão limitadas ao término do estado de calamidade pública. Quando acaba o estado de calamidade pública, guardem essa informação, eu vou deixar ela aqui. 31 de dezembro de 2020, acaba o estado de calamidade pública. Até esta data, tem que ser usufruído o que tiver para ser usufruído do benefício emergencial. Ok. Se o benefício emergencial saiu em abril e a maioria das empresas aplicaram o benefício emergencial em abril, ele com validade de 6 meses, ele acaba em outubro ou no máximo novembro, né? Se teve aí algum período que você não usou. Isso quer dizer que a maioria das pessoas nesse dia aqui, 31 de dezembro de 2020, não estarão mais em redução salarial. Já terão usufruído tudo. Agora, se isso for prorrogado mais uma vez, nós teremos que fazer outro vídeo para o canal, porque vai mudar todas as regras. Mas no momento, a regra que eu tenho é essa. Se você é mensalista, se você tem um salário fixo por mês, a redução salarial não vai afetar o seu 13º. Por que eu te digo isso? Porque se a empresa tem que pagar o 13º com base no seu salário de dezembro, até 31 de dezembro é dezembro, vocês concordam? No dia 31 de dezembro, 99,9% das pessoas já terão usufruído da redução salarial. Então, recapitulando, se você tem um salário fixo mensal, se você é mensalista, se você só teve redução de salário, e se você não estiver nessa mesma redução lá no dia 31 de dezembro, você não vai ter nenhum efeito sobre o seu 13º. Ele vai ser pago normalmente. Beleza, Lê. E quem não é salário fixo? Quem tem salário variável? O que é salário variável, pessoal? O funcionário ele é pago por hora de trabalho. Então, quando chega lá em dezembro, a empresa vai fazer tipo um balanço de tudo que pagou para ele, vai fazer uma média salarial e vai pagar o 13º. Essas pessoas sim serão prejudicadas. Por quê? A empresa considera a remuneração do ano inteiro para ela chegar num valor, certo? Então, por este motivo, quem tem salário variável vai ter diferença sim no 13º. Mas isso é uma coisa que a gente não consegue mensurar o quanto vai ser de diferença. Porque cada um tem um histórico, cada um teve uma remuneração, teria que ser um cálculo muito detalhado. No final desse vídeo, eu vou colocar aqui uns exemplos que me mandaram lá no Instagram. Eu abri uma caixinha de perguntas e as pessoas mandaram seu salário, o que aconteceu, se foi redução, se foi suspensão. E no final desse vídeo eu vou calcular os exemplos, tá bom? Então, pessoal, nós podemos ter aí pessoas com 6 meses de suspensão de contrato, o que pode sim afetar o 13º, ou seja, você pode sim receber metade do seu 13º, você que esteve nesse caso, né? Porque como não houve a prestação de serviço, é muito provável que a empresa utilize-se desse artifício para pagar menos. E quem vai dizer que a empresa está errada, né? Sendo que a lei não é clara sobre o assunto. Qual seria a forma de falar assim, não, realmente a empresa tem que pagar o 13º normal para os funcionários? Se na lei do benefício emergencial estivesse escrito, assim como ele escreve que não vai afetar o seguro-desemprego, ele deveria ter escrito não vai afetar o 13º, porque aí ele abre margem para as empresas interpretarem a lei lá de 1965, 62, tá? Então, neste caso, se você pegar a lei de 1962 e de 1965,
ele vai falar que o 13º é por mês de trabalho, por mês de serviço, né? Agora, não existia pandemia, né, em 1962. Então, nessa lei nova, quando você altera algo tão sério dessa forma, você precisa esclarecer sobre outros pontos. Então, assim como eles esclareceram acerca do seguro-desemprego, deveria ter um esclarecimento sobre o 13º. Então, teoricamente, o governo deixou essa parte sem resposta. Se a empresa que você trabalha decidir que ela não vai tirar o 13º, que ela vai pagar integral, né? Porque pode acontecer de alguém comentar que minha empresa pagou normal. Aí é por livre e espontânea vontade dela de evitar conflitos, tá? Mas eu acredito que a maioria das empresas vai pagar sim proporcional. Então a minha dica para vocês sempre é: espere o mínimo, espere receber o mínimo, tá? Não conte com esse dinheiro, porque na hora que ele vier, ele vai ser um abono, ele vai ser uma surpresa, ele vai ser algo positivo. Agora, se você esperar que você vai receber ele inteiro e você recebe com desconto, vai ser muito frustrante. Então, não contem com o 13º salário este ano. Então, pessoal, vamos para a parte prática desse vídeo para a gente poder finalizar. Como eu falei no começo do vídeo, eu pedi alguns exemplos para poder calcular e eu vou calcular para vocês aproximadamente. Lembrando que não dou garantia desse valor, não dou garantia que você vai receber esse valor. O valor que eu vou calcular é com base nos dados que você me passou, mas somente a empresa tem acesso ao seu histórico. E lembrando que faltas e essas coisas também contribuem para a diminuição do 13º. Por isso que eu vou calcular aqui é uma coisa bem básica, só para vocês terem noção, ok? Primeiro que eu vou calcular, a pessoa mandou salário 1.413 e suspensão de 27 de abril até 8 de junho. Bom, abril ele vai receber o 13º normal, porque ele trabalhou 26 dias, certo? Maio, ele não vai receber. Junho, ele vai receber normal, porque ele trabalhou 22 dias. Então, quando você trabalha no mês mais do que 15 dias, você tem direito a um mês de 13º. Então, nesse caso do nosso colega, a suspensão dele vai afetar somente um mês, certo? Que é o mês de maio, que foi o mês fechado, tá bom? Então, qual foi a continha que eu fiz? 1.413 dividido por 12 vezes 11, aproximadamente R$ 1.295 é o que ele vai receber. Um outro colega mandou assim: R$ 1.045 de salário, 3 suspensões e 3 reduções, tá? A gente não vai considerar a redução porque a gente está considerando que é um salário básico, é um salário fixo. Então, o que a gente vai considerar? 3 meses de suspensão. Então, a mesma continha, 1.045 dividido por 12 vezes 9, tá? Então, vai dar aproximadamente R$ 783. Outro exemplo, salário 1.195, 2 meses de suspensão, 4 meses de redução que nós não vamos considerar. Então, 1.195 dividido por 12 vezes 10, aproximadamente R$ 995. E essa que eu recebi aqui. Salário R$ 2.500 com 165 dias de suspensão. Isso é 5 meses e 15 dias, tá? Nós vamos considerar só 5 meses, porque teoricamente os outros 15 dias do mês você trabalhou, então você tem direito. Então, nós só vamos considerar 5 meses. Então, 2.500 dividido por 12 vezes 7 meses trabalhados, nós temos aproximadamente R$ 1.458. Outro exemplo, 1.600 de salário, 2 meses de suspensão e 1 mês de redução que nós não vamos considerar. Então, 1.600 dividido por 12 vezes 10 dá aproximadamente R$ 1.333. Bom, pessoal, então para não me alongar muito mais nesse vídeo, eu calculei estes. Se você ficou com alguma dúvida, pode perguntar aqui que eu vou responder. Se eu não calculei o seu salário e você enviou, me perdoe, mas eu tentei calcular os mais parecidos, tá? Mas se você quer saber quanto que você vai receber,
O cálculo é muito simples, é só pegar o seu salário base, dividir por 12 e multiplicar pela quantidade de meses que você efetivamente trabalhou, tá bom? Pessoal, fiquem com Deus, um beijo para vocês e até o próximo vídeo.